Chegou o quarto bloco do programa e uma entrevista muito bacana com o Dr. Tiago Abud. Solta a vinheta que você vai gostar demais. Minha matéria de direito hoje está muito bacana. Vocês que acompanharam o programa desde semana passada estão vendo a minha trajetória que a gente está fazendo aqui, né? Então, a gente está nos Sagredos, mas agora uma parte mais bacana, uma matéria mais profunda que vocês vão gostar muito. Ele é mestre em Direito, professor do curso de pós-graduação em Direito da Uniflu, defensor público do Estado do Rio de Janeiro e agora foi aprovado para doutorado em Sociologia Política na UF. Sua história começou cedo, eu me lembro muito bem, no Direito, quando deu bye-bye Campus, em 98, e foi cursar Direito na UFRJ. Dr. Tiago Abud aqui ao meu lado. Doutor, prazer ter o senhor aqui comigo. Prazer é todo meu. O que decidiu levar o senhor a fazer Direito? A paixão? Fábio, uma série de fatores, né? Primeiro, por conta do meu pai, né, que é advogado, então eu tive a influência familiar, embora ele nunca tenha me forçado ou sugerido qualquer coisa, mas eu desde cedo acompanhei, né, o cotidiano dele e me interessei. Em segundo lugar, por um fato que aconteceu na nossa família, que me fez me apaixonar pelo direito, né, e que trouxe para mim a certeza de que o meu caminho seria trilhado com o estudo do direito. Tiago, eu tenho muita coisa para falar com você. Semana passada nós mostramos a sua mais nova obra, tá? Depois a gente vai conversar muito sobre ela. Mas eu queria saber de você, nas suas histórias de defensoria, existe alguma marcante que você tem te deixado meio que abalado, alguma coisa assim? Bom, Fábio, na verdade a defensoria é uma grande escola, né? Porque a rotina, o cotidiano da defensoria é de histórias mirabolantes, porque o ser humano ele é fantástico. Então, na verdade, são várias histórias inesquecíveis e tantas histórias que renderam até esse livro aqui. Esse livro, obviamente, né, tem histórias minhas, tem histórias de outras pessoas, de outros defensores, tem histórias reais, porque ele é baseado em fatos reais, tem histórias fictícias, enfim, é uma miscelânea de fato com criatividade, exatamente. Mas várias foram as histórias que me marcaram no decorrer Estão contidas nessa obra? Algumas delas. Obviamente que misturando, né, personagens, misturando atores, misturando ficção com realidade para que a gente pudesse preservar a identidade dos envolvidos. Existem crimes, criminosos e criminosos, ou é tudo igual? Fábio, até o próprio direito, ele traz uma escala, né? Porque a partir do momento em que você tem um acontecimento social que é um crime, você tem a previsão do legislador de uma determinada pena. Então, há fatos mais graves que são apenados com penas maiores e fatos menos graves que são punidos com penas menores. E, obviamente, vários são os fatores que levam uma pessoa a delinquir. E, por óbvio, né, há histórias que são envolventes, que são emocionantes, são histórias que você cria uma empatia com ela e com os seus personagens, porque na verdade você faz o exercício de se colocar no lugar do outro, né? E tem histórias que, na verdade, o que acontece? Você não consegue se enxergar no lugar do outro porque você não consegue se ver praticando aquele fato. Então, na verdade, óbvio que dentro do nosso juízo de valor, e esse juízo de valor é individual, né, você se identifica com alguns e não se identifica com outros. Né? Por exemplo, eu vou te falar genericamente, eu nunca consegui me identificar com um crime de estupro, porque eu nunca me consegui me colocar numa posição de estuprador. Né? Em outras vezes, né, eu consegui me colocar na situação de um homicida, né, por vezes, porque um fato pode lhe desencadear, embora seja um evento não desejado, não querido, mas pode desencadear a morte de uma pessoa e às vezes a gente se coloca no lugar dessa pessoa. Agora tem uma coisa muito difícil que você deve me responder agora. Para que defender uma pessoa que praticou um delito leve ou até um assassinato, cara? Em fatos diferentes. Na verdade, Fábio, o que acontece? Assim como a gente tenta trabalhar dessa forma, pelo menos eu tento trabalhar dessa forma. Assim como o médico, eu gosto muito de usar a comparação com o médico, a medicina, porque é de fácil entendimento para as pessoas. Assim como o médico não pode escolher o paciente que ele vai
atender, o paciente que ele vai operar quando chega no hospital público, né, que ele está lá trabalhando, o defensor, o advogado, enfim, aquelas pessoas que militam no direito, via de regra também não escolhe. Né? Então, na verdade, o que a gente procura fazer, o que a gente procura analisar? Os autos, né, que é vulgarmente chamado de processo, é um caderno que conta uma história. Tem prova, não tem prova, não tem prova. Eu evito julgar, porque o réu já tem um juiz para julgá-lo. Então, na verdade, a gente tenta se envolver com o que tem naquele caderno. Existe a prova, a gente vai tentar fazer um outro tipo de defesa. Não existe prova, a gente vai buscar uma absolvição. Então, é só para esclarecer, porque, na verdade, a gente trabalha com o que tem nos autos. Para que a gente não procure se envolver tanto com os fatos, porque, na verdade, a gente precisa, como defesa, ser racional. Claro. Né? Assim como o juiz precisa ser racional, o Ministério Público, na hora de acusar, precisa ser racional e não agir movido por paixões. Né? Qual a diferença entre prisão e pena e castigo, Emil? Ô, Fábio, no direito você tem algumas modalidades de prisão. Né? A prisão-pena é aquela prisão depois de transitada em julgado a sentença condenatória, ou seja, quando se exaurem as instâncias de recurso e aquela sentença é definitiva, o réu passa a cumprir pena. Então essa é a pena. Né? Antes disso, precisam de alguns requisitos para que o sujeito seja preso, de modo, e essa prisão só serve para garantir a efetividade do processo. Né? São prisões chamadas de prisões cautelares que antecedem aquela que é a pena, aquela que é a punição. E quando essas prisões não têm razão de existir, elas se transformam simplesmente num castigo e elas seriam, né, grosso modo, ilegais e deveriam ser evitadas. Agora, cara, uma coisa muito complicada para você deve ser esse envolvimento com causas, com pessoas, porque o ser humano, Thiago, deve ficar de alguma forma, não fica, não sei. Eu estou fazendo esses questionamentos, essas perguntas a você, Thiago, eu acho que determinadas pessoas gostariam, de fato, que você respondesse isso, porque muitas pessoas têm dúvidas no assunto, correto? Essa é uma pergunta que eu estou fazendo agora do seu lado pessoal. Pois é, na verdade, Fábio, foi o que eu antecedi com a outra resposta, porque, na verdade, a gente tenta evitar isso. É claro que há casos que chocam, né? Há casos que sensibilizam, porque, na verdade, nós somos seres humanos. Claro. Então, há casos bárbaros que chocam todos que militam na área, né? Há casos que comovem, né? Pela necessidade que leva uma pessoa a delinquir, por exemplo, né? Vou te dar um exemplo, uma mãe que furta porque está faltando comida na mesa do filho. Isso é uma causa, um motivo que leva uma pessoa a delinquir, mas que comove a gente. E por outro lado, há fatos que demonstram uma insensibilidade muito grande das pessoas, que chocam a gente, como são os homicídios bárbaros, crimes bárbaros, né? De uma maneira geral. E a gente tenta colocar um escudo na nossa frente para a gente se proteger, porque senão a gente enlouquece. É verdade, é isso que eu ia falar. O psicológico é meio maluco. Olha só, gente. Thiago tem outras obras. Direito de defesa, termos atuais do processo de direito penal, tá? Tem também tem interceptações telefônicas, a devassa em nome da lei, esse deu o que falar esse livro. E agora esse recém-lançado, que eu mostrei semana passada a vocês, que é Entre Putas, Ratos e Juízes, Histórias do Defensor. Um título impactante, que gerou uma polêmica grande, mas que o Thiago está aqui, inclusive, para desmistificar um pouco o que deu o que falar sobre esse título. Explica para mim por que desse título. Na verdade, Fábio, eu acho que esse título ele revela uma crise social. Né? Eu acho que se eu tivesse que dar um conselho a Deus, seria começar do zero. Eu acho que a humanidade adoeceu, a humanidade perdeu. Concordo com você. Por que eu te digo isso? Eu te digo isso porque as pessoas hoje, elas pré-julgam os outros e pré-julgam as coisas sem conhecer os outros e sem conhecer as coisas. Concordo. Então, na verdade, não me causa estranheza que esse título tenha impactado, até porque a razão desse título é, de fato, para impactar. Eu poderia, como estou contando a história, né, de um defensor, eu podia Diário de um Defensor, mas ia aparecer com um livro que meus filhos leem, Diário de um Banana. É verdade, né? É verdade. Enfim, então eu trilho a minha vida no seguinte sentido: seja frio, seja morno. Perdão, seja quente, seja frio, não seja morno que eu te vomito. Então, na verdade, o que eu preferi esse título? Eu escolhi esse título por algumas razões. Em primeiro lugar, porque nós temos
uma história de um defensor. Então o defensor, ele anda e lida com a pobreza. Claro. Então os ratos simbolizam essa pobreza, os ratos simbolizam aqueles que são contrários às normas, que são contrários ao Estado, que são aquelas pessoas que frequentam o cotidiano da sala de um defensor público. Certo. O juiz, obviamente, o defensor vai à sala de audiência, o defensor mantém o contato com o Estado juiz, faz parte do ambiente de trabalho dele. Então, por isso estão os ratos, por isso estão os juízes nesse título. E por que das putas? Duas são as razões. Em primeiro lugar, porque essa história desse livro é um romance. É uma Qual é? forma de romance. Exatamente. Então, qual é o sentido dessas putas aí? O personagem principal desse livro é o Salvador Fidelis, que é um defensor público que se aposenta. E no dia da sua aposentadoria, ele é convidado pela direção de uma faculdade a ministrar aula numa disciplina criada para ele, chamada de Vivências em Direito Penal e Processo Penal. Muito bem. Como eu estou falando de uma passagem de um defensor que se aposenta, eu quis fazer uma homenagem ao Gabriel Garcia Marques, que tem um livro chamado Memórias de Minhas Putas Tristes. O Gabriel Garcia Marques, quando escreve esse livro, ele não escreve sobre prostituição, ele escreve sobre velhice. Então foi uma forma de homenagear o Gabriel Garcia Marques, que foi prêmio Nobel da Literatura, não com esse livro que eu mencionei agora, mas foi prêmio Nobel da Literatura, ou seja, o que significa dizer que se hoje o Gabriel Garcia Marques lançasse esse livro dele, ele estaria censurado, né, por conta de ter as putas no título. Mas não só a homenagem ao Gabriel Garcia Marques. As putas estão aí no título, por quê? Porque o Salvador Fidelis, que é esse defensor que torna-se professor, ele, no contexto do ambiente universitário, ele se envolve com uma aluna, que é a Temis, que é prostituta, que se prostitui para pagar a sua faculdade. Então, entre putas, ratos e juízes, é porque esse é o universo, esse é o universo frequentado pelo defensor. E não é nada disso que as pessoas pré-julgaram e estão colocando em questão, comentando sem conhecer. Né? Foi bom trazer você aqui. Sem conhecer o conteúdo. Eu já tive a oportunidade de falar desse título algumas vezes e sempre chama atenção para o seguinte: você imagina se um juiz julgar um processo pela capa sem conhecer o conteúdo. É verdade. É tudo isso que a gente precisa evitar, né? As pessoas precisam conhecer os outros, as pessoas precisam conhecer as coisas, as pessoas precisam conhecer as histórias para depois formar juízo de valor, ou seja, formar julgamento, né? 18 anos de profissão, atuando aí com maestria e eu estava olhando aqui enquanto você estava falando, eu estava relendo aqui algumas páginas. Você deu um lance que me chamou a atenção, mas vou achar agora, devia ter parado na página aqui. Você fala sobre a lei da Maria da Penha, você fala, e tem um verso depois, eu não estou achando a página onde é, aquilo me chamou a atenção. É uma música da Alcione. Exatamente. Por que você colocou ela aqui? Porque a letra dessa música fala da Maria da Penha. E eu trato nesse livro também de violência doméstica, trato de feminicídio, abordo vários temas. Na verdade, Fábio, o que esse livro se transformou? Eu quis fazer, através desse livro, uma amostra para as pessoas do olhar de um defensor público sobre o sistema de justiça criminal. Ou seja, a visão daquele que defende o lado mais fraco. Quem hoje senta no banco dos réus na justiça criminal? É o preto, é o pobre, é a puta, é o esgoelepado. Né? É esse sujeito que frequenta o banco dos réus. Portanto, eu queria mostrar essa visão às pessoas, porque hoje a visão da sociedade é uma visão de encarceramento. A sociedade quer mais punição, a sociedade quer encarcerar mais, a sociedade quer... Ela está mais severa. Pois é, mas nós estamos pagando uma conta muito alta, porque o custo de uma pessoa presa para um Estado aí eu falo, né? Estado, exatamente. Que não tem dinheiro para a saúde, que não tem dinheiro para a educação, que não tem dinheiro para a segurança pública, que não tem dinheiro para a seguridade social, enfim. Mas está para manter a pessoa presa, né? E ela está gastando dinheiro com pessoas presas. Então, na verdade, qual é o olhar do defensor que eu procuro retratar nesse livro? É o olhar do seguinte: deixa preso quem tem que estar preso, né? Coisas banais não podem levar à prisão. Claro. Por quê? Porque no final das contas, além do mal que a prisão representa para aquela pessoa,
Nós, enquanto sociedade, estamos gastando mal para encarcerar e não temos qualquer retorno disso. Nós pagamos para transformar o sujeito num bicho e depois ele volta para a sociedade para nos morder, obviamente. Isso aqui é uma coisa para finalizar aqui, ele tem a participação de outras pessoas. Aqui na orelha está o Emanuel Queiroz, não é isso aí? É. Tem também o prefácio, que é o Elmar Martins, não é isso? São pessoas que contribuíram para que acontecesse o processo final. Na verdade o Emanuel é um grande amigo meu da Defensoria, que ele me deu a honra de fazer a orelha desse livro, porque tem várias histórias que aconteceram comigo, tem várias histórias que aconteceram com ele, tem várias histórias que a gente trocou várias ideias, porque nós trabalhamos muito tempo juntos. O Elmar Martins participou dessa obra, também tem casos do Elmar, mas o Elmar Martins sempre foi um farol para mim e para nós da Defensoria na área criminal, porque era um grande tribuno, professor, membro da Academia Campista de Letras, ele me deu o privilégio de prefaciar a obra. E o pós-fácio é do Cristiano Fagundes, que é advogado, hoje vice-presidente da OAB, da Seccional Campos, professor universitário, um amigo também que me trilhou pelo caminho do romance, porque eu tentei escrever esse livro 3 vezes antes e essa obra ficou guardada. Isso que eu ia te perguntar, quanto tempo durou para ser feito? Na verdade, Fábio, essa obra, eu tinha a ideia de produzi-la há muito tempo. Eu comecei arquivando as histórias e comecei escrevendo, só que em determinado momento eu parei. Parei por quê? Parei porque achei que ela ficou numa linguagem muito jurídica. E eu não queria isso. Você deixou a coisa mais acessível. Eu queria um livro para as pessoas que não são do direito. Verdade. Porque falar para as pessoas do direito, eu já falo todos os dias. Claro, a linguagem eu queria um livro para pessoas que não são do ramo. E eu tenho muita felicidade em te dizer que eu tive feedback já de pessoas fora do direito, como um amigo engenheiro que leu, uma amiga que é psicóloga que leu, e pessoas que gostaram, que compreenderam a missão do livro e gostaram do desfecho. Porque o romance, ele explode, né? Ele vai crescendo e explode nos capítulos finais e ficou muito bacana. Mas, enfim, que prende, né, cara? É verdade. Mas, enfim, então teve essa primeira etapa. Depois eu tentei 2 outras vezes esse projeto, inclusive com um jornalista, chamando o jornalista. Eu falei assim, olha, eu fiz o seguinte pacto. Você traz um gravador, você grava, eu conto as histórias, você escreve, porque eu queria exatamente essa linguagem para o público comum, para o público do jornal. Sim. Né? Mas, por circunstâncias alheias à nossa vontade, essa empreitada não andou. E, no final das contas, eu topei com o professor Cristiano Fagundes e contei para ele, poxa, Cristiano, eu tenho essa missão, eu queria escrever, eu tenho essa vontade. E a gente começou a trocar ideia, e depois que nós começamos a trocar ideia, começamos a colocar no papel um roteiro, em 30 dias esse livro estava escrito. Juntou, fizeram um network. Na verdade, depois de 6 anos de maturação, em 30 dias esse livro ficou pronto. O que vem pela frente aí agora? Fábio, eu tenho outras histórias, né? Na verdade, não me falta vontade de escrever. Eu tenho um processo compilado já, que talvez eu use no doutorado. Se eu usar no doutorado, eu não vou poder publicar como livro, como romance, né? Mas eu tenho um processo que é uma condenação do Estado brasileiro por conta das condições desumanas do presídio Plácido Sá Carvalho, que se localiza na capital do estado do Rio de Janeiro. E eu tenho laudos, tenho documentos, enfim, eu tenho cópia desse processo todo que tramita na Corte Interamericana de Direitos Humanos hoje e preciso trabalhá-lo. Não sei se vou conseguir trabalhá-lo no doutorado. Se não conseguir trabalhar no doutorado, vem outra história aí. Esse é um próximo projeto que eu penso. E a gente fica muito feliz, muito orgulhoso de ter um livro tão acessível, uma linguagem de tão fácil acesso, mas que as pessoas entendam de forma correta o que é ser um defensor, o que é o papel de uma defensoria. E está aqui, entre putas, ratos e juízes, o doutor Thiago Abrantes, tá? Agradeço demais a presença, obrigado por estar comigo desde semana passada, tá? Eu te agradeço. Muita sorte para você, que Deus ilumine sempre sua carreira e põe você sempre nas diretrizes perfeitas, tá ok? Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade. Eu queria só dizer, para quem tiver interesse no livro, na editora, o site www.autografia.com.br. Coloque na tela, por favor, Davi. www.autografia.com.br. Está acessível para venda. Acessível para venda na editora. Em Campos tem o livreiro, na UAB, que vende esse livro, o Emir, ele tem esse livro para venda. E quem quiser também pode me contactar através do e-mail thiago_abud@ig.com.br, que eu tenho a obra
para oferecer. Fornecer, né? Fornecer, exatamente. Ok, tá falado para vocês aí. Coloca, por favor, o e-mail do Thiago aqui, ó, thiago_abud@ig.com.br. Isso, Thiago CH. CH, pô, É. eu falei desde o início, tá bom? Muito obrigado a vocês aí, espero que vocês tenham curtido a matéria que foi feita inteiramente pensando em vocês que curtem o nosso programa. Muito obrigado, tá? Segue daí. Lembrando para vocês que tem minha coluna hoje no jornal Terceira Via, minha coluna da semana. Você pode acessar diretamente do meu site, que vai abrir o link para o site do Terceira Via. Entra lá em fabioabud.com que você vai ter acesso aos meus programas no YouTube, vai ter acesso ao meu Instagram, às minhas redes sociais todas, meu Facebook. Tudo é aberto, livre pra gente interagir sempre, tá? Só procurar Fábio Abud Oficial que você vai me achar e a gente vai trocar aquela ideia. Eu mesmo quem respondo todos os directs, todas as mensagens, não tem equipe que responde pra mim, não. Só o meu e-mail que às vezes a produção que responde pra mim, porque não dá tempo da gente fazer tudo, mas as redes sociais sou eu mesmo que respondo. Show de bola? Vamos ficar mais colado? A gente tá quase 24 anos junto, pô. Quero ficar mais 25 com vocês, ok? Próximo bloco eu volto, hein? Sai daí não.